Chicos y chicas, somos amados como somos, sin maquillaje. ¿Entienden esto? O Papa Francisco quis uma igreja pobre para os pobres, uma igreja que fosse capaz de sair de si própria, uma igreja também que, à semelhança de São Francisco de Assis, não tivesse problemas em tocar as feridas dos outros, que tratou o mundo como se fosse a sua paróquia. Habemus Papam. Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. A escolha do nome Francisco, como memória de São Francisco de Assis, encerra em si todo um programa para o governo da Igreja Católica. Esta dimensão da pobreza e a dimensão da atenção e do cuidado ao outro, às feridas do outro, às feridas do mundo, são elementos fundamentais da vida de São Francisco de Assis que o Papa trouxe para o seu pontificado. Fratelli e sorelle, buonasera. O Papa Francisco foi o primeiro Papa não europeu eleito em cerca de 1300 anos. Quando olhamos para a dispersão dos católicos no mundo, a maioria já não estão na Europa, como historicamente sempre estiveram. Cerca de 40% dos católicos vivem já na América Latina. Portanto, a eleição de um Papa não europeu, de um Papa latino-americano, como ele próprio diz que vem do fim do mundo. Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Parece-me que traduz justamente essa mudança que está a acontecer na Igreja Católica. A Igreja já não é eurocêntrica, já não está fechada nas catedrais europeias. Por exemplo, quando olhamos para os cardeais que ele nomeou de muitos países que nunca tinham tido um cardeal ou que não tinham um cardeal há muito tempo e que agora estão representados no centro de decisão em Roma, ao passo que, por exemplo, os italianos estão cada vez menos presentes no consistório, por exemplo. Desde o primeiro dia do pontificado de Francisco, que um conjunto de pequenos gestos, de certa maneira, foram um prenúncio de um pontificado que aí vinha. And then he stopped at the guest house where he'd been staying to pick up his own bags and pay his own bill. O facto disso foi muito comentado na altura, o facto dele não ter usado os múlios, os sapatos vermelhos que Bento XVI e João Paulo II usavam. Mas também o facto, por exemplo, de a primeira coisa que fez foi telefonar para o dentista em Buenos Aires para cancelar uma consulta que tinha marcado, ou a ligar para o quiosque onde ele ia comprar o jornal todos os dias para pedir que lhe deixassem de guardar o jornal porque ele afinal ia passar a viver em Roma. Essa é uma realidade que o Papa Francisco já trazia de Buenos Aires, da sua experiência como arcebispo de Buenos Aires, na Argentina. Ele era muito conhecido por coisas tão anedóticas como, em vez de ir na limusina da arquidiocesia de transportes públicos, ia de metro para os bairros mais periféricos da cidade. A me fa male quando vedo un prete o una suora con la macchina ultimo modello, ma non si può. A mais significativa história daqueles primeiros dias do pontificado foi o facto de ele ter escolhido para a sua primeira viagem fora de Roma a ilha de Lampedusa. Immigrati morte in mare, da quelle barche che invece di essere una via di speranza sono state una via di morte. O surgimento de forças políticas anti-imigração na Europa começava a fazer-se sentir e o Papa decidiu que a primeira coisa que ia fazer fora de Roma era visitar a ilha de Lampedusa, onde chegavam milhares de refugiados por via marítima, naqueles barcos precários. Ele próprio embarcou num barco da Guarda Costeira, penso eu, para deitar uma coroa de flores ao mar e para dizer que estava ali para chorar os mortos que ninguém chorava. E a partir daí podemos perceber como, de facto, a Igreja Católica, sob o pontificado do Papa Francisco, começou a chegar justamente às periferias. Ele foi a muitos países que nunca tinham recebido uma viagem de um Papa, por exemplo,
Onde as comunidades cristãs católicas são absolutamente minoritárias, por exemplo, foi a Mongólia, onde estima-se que existam cerca de 1000 cristãos. Foi a países muito pobres, foi a países africanos em guerra, foi a países da Ásia. E, ao contrário, também é importante percebermos que ele evitou ir às grandes capitais europeias, às grandes cidades tradicionalmente associadas à presença do Papa. Sempre que olhamos para Maria, voltamos a acreditar na força revolucionária da ternura e do carinho. A primeira vez que veio a Portugal, inclusivamente queria visitar Fátima, não esteve em Lisboa, só esteve em Lisboa mais tarde, depois por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. São 9h43 em Lisboa. O Papa Francisco já está em Lisboa. Vamos para dentro do avião, porque o João Francisco Gomes, jornalista do Observador, fez esta viagem no avião que transportou o Papa. Como é que correu a viagem, João? O Papa Francisco percorreu a pé todo o corredor do avião durante a viagem, cumprimentou os jornalistas um a um, muito sorridente, não poupou nas piadas. Eu, aliás, posso contar aqui a minha interação pessoal com o Papa Francisco. Era isso que te ia perguntar. Tinha a minha cópia da encíclica Fratelli Tutti, que lhe pedi para assinar, e ele assim, acedeu ao pedido, assinou a encíclica e no fim pediu-me 100 liras para devolver o livro. Portanto, muito sorridente, muito bem disposto. Com as suas viagens ele procurava chamar a atenção para realidades muitas vezes esquecidas. Quando nós dizemos que ele teve um pontificado muito virado para as periferias, é também isto que estamos a dizer, ou seja, discussões, temas que durante algum tempo dentro da Igreja Católica não eram prioritários, o Papa Francisco foi buscá-los para o centro da discussão. Pope Francis did something today no other pope has done. He wrote directly to all of the world's Catholics about the sex abuse scandal. He said the church had abandoned its children. La vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Faccio un sentito appello per la lotta a tutto campo contro gli abusi di minori nel campo sessuale come in altri campi, da parte di tutte le autorità e delle singole persone. A questão da pobreza parece-me fundamental. A questão das migrações parece-me fundamental. Bisogna dirlo con chiarezza. C'è chi opera sistematicamente e con ogni mezzo per respingere i migranti. Per respingere i migranti. E questo, quanto è fatto con coscienza e responsabilità, è un peccato grave. Já na fase em que se encontrava hospitalizado, o Papa Francisco escreveu uma carta aos bispos dos Estados Unidos com um tom muito duro, muito crítico, que na minha opinião mostra como o Papa se procurou manter interventivo no mundo até ao final do seu pontificado. Nessa altura, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, tinha feito uma intervenção em que procurava justificar moralmente a deportação de imigrantes usando argumentos da teologia católica. I think it's a very Christian concept, by the way, that you love your family, and then you love your neighbor, and then you love your community, and then you love your fellow citizens in your own country, and then, after that, you can focus and prioritize the rest of the world. E o Papa Francisco claramente leu isso, não é? Claramente percebeu que estava ali a ser usado um argumento de forma abusiva, e escreveu uma carta aos bispos dos Estados Unidos a dizer: tenham calma, porque não é possível, não é compatível com a mensagem cristã considerarmos um imigrante ilegal um criminoso. Uma das questões fundamentais que ele também colocou em cima da mesa foi o papel da Igreja Católica na construção da paz. In nome di Dio vi chiedo, fermate questo massacro. Ele esteve muito atento aos conflitos armados que existem em todo o mundo. Questo non è guerra già, questo è terrorismo. Ainda quando estava no hospital,
telefonava todos os dias para o pároco da única paróquia católica que existe na faixa de Gaza. Yusuf! Buonasera, Santo Padre! Buonasera, come stai? Quando começou a guerra na Ucrânia, foi conhecida essa imagem do próprio Papa a descer pessoalmente, a sair do Vaticano pessoalmente e a ir à Embaixada da Rússia junto à Santa Sé. Portanto, desde o primeiro dia a tentar colocar a diplomacia do Vaticano ao serviço da paz. Il mio appello si rivolge innanzitutto al Presidente della Federazione Russa, supplicandolo di fermare, anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza e di morte. Questa bandiera viene dalla guerra, proprio da quella città martoriata, Bucha. Pope Francis voicing support for same-sex civil unions, the first pope in history to do so. Le persone di tendenze omosessuali sono figli di Dio. Ser homossexual não é um delito. Pela questão do acolhimento dos homossexuais, quando ele próprio diz que não é ninguém para julgar a vida e a história pessoal de cada um. Se uma pessoa é gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? A ordenação de mulheres, quando ele decidiu criar comissões para estudar a possibilidade da ordenação de mulheres como diácono, por exemplo. Sull'ordenazione delle donne nella Chiesa Cattolica, l'ultima parola è chiara, è stata data da San Giovanni Paolo II e questa rimane. Parece-me que o Papa Francisco aquilo que fez foi ler e interpretar os sinais dos tempos. Ele tentou perceber de que maneira é que os valores cristãos podem estar ao serviço do mundo moderno. E, portanto, nesse sentido, um reformador fiel ao conteúdo central da mensagem cristã, capaz de pôr a Igreja ao serviço do mundo. A Igreja não tem portas para que todos possam entrar. Parece-me que é inevitável que o legado do Papa Francisco seja continuado por duas razões. Por um lado, porque ele deixou muita coisa escrita que integra o magistério da Igreja, não é? Os documentos que ele escreveu parece-me que são documentos fundamentais para compreender o século XXI. Por outro lado, a esmagadora maioria dos cardeais que vão eleger o sucessor do Papa Francisco foram já nomeados pelo Papa Francisco. E o que não significa nada de especial, não significa que sejam todos reformistas, não significa que sejam todos da mesma linha que o Papa Francisco, mas significa pelo menos que serão pessoas que vêm desta herança espiritual. En la Iglesia hay espacio para todos, jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos.